Jornal da Pop FM. Entrevista. Nós recebemos aqui em nossos estúdios o Daniel Tadoni. O Daniel Tadoni ontem esteve em São Carlos, lá na Cardinale, promovendo uma palestra, o Fórum Brasil-Itália, né? Mas tem uma novidade, que não é tão novidade assim, né, Zezé, Daniel? Que é a participação da comunidade italiana nas eleições da Itália. Isso é muito legal, muito interessante. E o Daniel está aqui porque ele é candidato a deputado pela Itália. E os brasileiros que têm cidadania italiana podem participar desse processo eleitoral. Daniel, bom dia, obrigado por aceitar o convite da Pop e para explicar como ocorre esse processo eleitoral, como o brasileiro que tem cidadania italiana pode participar de uma eleição na Itália. Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, ou buongiorno, né? Buongiorno, isso aí. Então, no Brasil nós temos para essas eleições italianas 351 mil eleitores, tá? Não é pouca coisa. 351 mil eleitores. Exato. No Brasil inteiro são 351 mil eleitores. No estado de São Paulo são 150 mil eleitores. Predomina, né? Que estarão chamados a participar nessas eleições italianas de 2018, né? Então todos os cidadãos italianos residentes no Brasil que estejam regularmente inscritos, com seu endereço correto, etc., receberão em casa um material para a votação que é por correspondência, né? Então é importante a participação de todos. Aqui em São Carlos, região, acredito que serão cerca de 3 mil a 4 mil eleitores, tá? Número expressivo. Falo São Carlos, Araraquara, até indo um pouco mais longe. Macro-região, né? Exatamente. E, enfim, as pessoas receberão em casa e farão a sua escolha. Eu acho que o grande desafio da eleição é fazer com que as pessoas votem, que elas participem e fazer chegar a elas as informações sobre a eleição, porque a grande dificuldade é que muita gente acaba só sabendo da eleição no momento que ela recebe a carta, e ela às vezes não conhece ninguém das pessoas que estão se apresentando. Então existe um desafio de informação, de conscientização para o cidadão italiano que mora no Brasil, para que eles possam votar com consciência, né? Daniel, explica pra gente, o cidadão italiano habilitado a votar, ele vota pelo correio? Existe uma sessão eleitoral? Existem sessões eleitorais? Eu gostaria que você explicasse esse processo. O cidadão italiano recebe em casa, ele tem que estar com seu endereço atualizado no consulado. Isso é uma outra coisa importante. Uma das grandes dificuldades é porque as pessoas acabam mudando de residência e deixam de avisar o consulado, né? Então isso é importante. Quem tem cidadania italiana tem que sempre estar com seu endereço atualizado. A pessoa recebe em casa o material para votar. São as cédulas, se vota para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Para a Câmara é para maiores de 18 anos e para o Senado para maiores de 25 anos. Então a pessoa faz a sua escolha na cédula, põe a cédula dentro de um envelope pequeno. Esse envelope pequeno é colocado dentro de um envelope médio, que já vem dentro desse material que ele recebe, e um canhoto eleitoral, né, que é colocado também dentro desse envelope médio. Se fecha esse envelope e se coloca no correio, ele já tem o porte pago. O importante é que as pessoas que recebam o material façam com rapidez, porque o correio tem sido muito demorado no Brasil, infelizmente, está com um serviço bastante irregular. Então é importante que as pessoas votem com alguma rapidez para que o seu voto conte, porque o voto tem que chegar ao consulado até o dia 1º de março às 16 horas. A pessoa precisa já providenciar, né? Exatamente, ela vai receber isso por volta do dia 18, 19, 20. Ela tem que votar com muita rapidez, porque senão o voto não consegue chegar a tempo. É possível levar o voto diretamente ao consulado, porém a pessoa tem que ir até o consulado, no caso do estado de São Paulo, até o consulado em São Paulo, na Avenida Paulista, e se ele quiser levar pessoalmente o voto, ele pode, porém tem que ser em São Paulo, né? Então tem essa dificuldade também a mais do correio. Ô Daniel, o que influencia para o cidadão italiano que mora no Brasil a participação no processo eleitoral? Eu acho que o que influencia é o seguinte: os cidadãos têm que fazer uma escolha de quem vai realmente representá-lo no parlamento italiano. Né? O que nós temos hoje são pessoas que, infelizmente, na minha opinião, não nos representam bem.
E, sobretudo, a questão da cidadania. Mesmo aqueles que já têm a cidadania têm que tomar muito cuidado, porque na Itália existe uma mentalidade, uma possibilidade de mudarem a lei da cidadania para não só tentarem excluir aquelas pessoas que têm direito, mas não buscaram ainda a sua cidadania. E também para aqueles que já são cidadãos italianos, eles podem tentar criar, como já tentaram, alguma limitação que limite a transmissão da cidadania para os nossos filhos e netos. Para as gerações, para né? gerações Até posteriores. Qual geração? A cidadania italiana, ela não tem diretamente na lei nenhuma limitação de geração. Existe uma limitação prática que afeta muito pouca gente, né? Ou seja, é uma limitação da criação do Reino da Itália em 1861. Então, se o ascendente morreu antes da unificação da Itália, a pessoa não teria direito. Porém, isso afeta assim, um percentual mínimo, menos de 1% da população descendente de italiano, porque a grande maioria dos italianos vieram para o Brasil depois de 1875. Né? Afetaria só essas famílias de descendentes italianos muito antigos, família Cavalcanti, Doria, Dacioli, que são pessoas descendentes de italianos que vieram para o Brasil no século XVII, no século XVIII. Né? Mas, enfim, a cidadania não tem um limite de geração atualmente, prático, escrito na lei, e é por isso que nossos representantes têm que ser pessoas que realmente compromisso de garantir que a cidadania continue do jeito que está e que nós, mesmo os já reconhecidos, consigamos passar adiante essa cidadania para que não haja nenhum tipo de limitação para os cidadãos descendentes. E essa vigilância só se dará com um representante brasileiro no Congresso. Eu acho que é importante justamente que nós tenhamos um representante atuante que esteja próximo das pessoas, que tenha já um trabalho de ajuda, de estar perto das pessoas, porque infelizmente não é muito diferente da eleição no Brasil. Nós acabamos tendo muitas vezes candidatos que caem de paraquedas. Né? De repente a pessoa vê uma oportunidade de ser um representante, mas ela não tem absolutamente nenhum trabalho na comunidade italiana. Então, quem analisar os candidatos que se apresentam tem que verificar isso. Qual é o histórico dessa pessoa com a comunidade, com ajudar a comunidade, com estar presente, porque tem alguns candidatos, inclusive um candidato que esteve aqui recentemente, é uma pessoa que está entediada com a sua aposentadoria. Então, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Legal, eu tenho cidadania, vou ser candidato a deputado. Né? Então, eu ouvi essa entrevista, Daniel. Não puxa a minha língua. Eu falei, meu Deus, gente, eu sou italiano, não tenho cidadania, mas eu fiquei profundamente depressivo ao ouvir uma entrevista e tantas bobagens e impropérios ditos por um candidato. Esse candidato tem sido bastante verbalmente agressivo e é uma pessoa que, assim, como eu estava dizendo, ele tem um bom currículo, é uma pessoa assim, que tem sua respeitabilidade, experiência, etc. Precisa ser respeitado, mas, claro. Histórico na comunidade italiana mesmo é zero. Nunca, ele nem direito sabe como é que é a questão de cidadania, está aprendendo agora que resolveu ser candidato, né? Então, mas na comunidade italiana para valer, a experiência dele é zero. Aqui justamente, ele tá aposentado, não tá vendo o que eu vou fazer na minha vida, resolveu ser candidato. Mas, enfim, eu acho que existem outros candidatos, não falo apenas de mim, que tem um histórico na comunidade sólido e que são pessoas que representam as pessoas, né? É importante que não seja um candidato de si mesmo, seja uma pessoa que tem um histórico, uma atuação já sólida na comunidade. E que de fato represente a comunidade. Exatamente. Eu acho que a comunidade italiana espera isso, um representante, né? Que inclusive atinja os anseios. Essa questão da cidadania, e insisto nessa tese, né? Se não houver um representante, e um representante, não apenas o representante, mas um representante ativo, essa situação de cidadania pode mudar, né? E isso é preocupante, né, Daniel? Não, com certeza. Se tem a questão da cidadania, que eu acho que é o tema mais importante, né? Porque sem isso não há nenhum resto, né? Porque existem vários problemas. Esse problema de emissão de passaporte,
passaporte e outras situações que os consulados têm dificuldade de lidar, que o representante tem que estar ali perto, e também o representante tem que conhecer esses problemas. Eu já fui funcionário do consulado, trabalhei por muitos anos, trabalhei em 2 consulados no Brasil, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Recife, conheço muito de perto os problemas, conheço de dentro e conheço de fora, né? Porque o outro grande problema é que muitos candidatos se apresentam e eles não conhecem os problemas, né? Então nós estamos falando desse candidato que esteve aqui e outros, são pessoas completamente desconectadas desses problemas, alheias ao processo, exatamente, né? não alheias aos problemas. E tem uma outra questão: esses candidatos, vários deles apresentam apoios de políticos brasileiros, né? E empresários. Então, esse candidato da semana passada, esses dias que esteve aqui... Uns 15 dias. Ele ontem recebeu o apoio do Dória. Ele é super de esquerda, mas o Dória está apoiando. Então é uma salada assim, né? Aí o outro candidato apareceu na foto com o governador do Rio Grande do Sul. Aí a candidata Renata Bueno aparece dizendo que o Alckmin apoia o Serra, o Temer. O que acontece? O que eu gosto de dizer para as pessoas, para os cidadãos comuns, pessoal, essas pessoas recebem esses apoios, primeiro que não é um apoio gratuito, né? É sempre um apoio com algum interesse, e depois tem um fator muito importante: essas pessoas que os apoiam, quando precisam de serviços no consulado, elas não ficam na fila, né? Ou seja, essas pessoas, esse ambiente que o cerca, desses candidatos que têm apoios de empresários, celebridades, políticos, essas pessoas não ficam em fila, não ficam em fila de cidadania, não ficam em fila de agendamento de passaporte, não sofrem desrespeito no consulado, porque eles são atendidos por uma fila VIP. Então as pessoas têm que decidir: você quer um representante que represente você, ou você quer um representante que represente os poderosos? Uma casta, né? Uma casta que é as pessoas que... E eu acho curioso porque alguns não têm nem vergonha, né, de dizer, no lançamento da candidatura dessa candidata que eu acabei de dizer, a pessoa vai lá e fala do Alckmin, do Temer, da vice-governadora do Paraná e etc. Ou seja, ela não tem... Ou seja, a gente tem que decidir, como comunidade italiana, se a gente quer trazer toda essa coisa podre da política brasileira para dentro da eleição italiana, né? Ou seja, toda essa coisa carcomida da política, dos favores, etc. Se a gente quer trazer isso, eu acho que as pessoas têm que decidir. E eu não falo apenas de mim. Eu acho que eu tenho um histórico. Eu trabalho na comunidade italiana há mais de 20 anos, desde 1997, praticamente desde da minha maioridade, né, de idade. Mas não sou só eu, tem outras pessoas boas, são poucos, mas tem. Então o importante é que a pessoa faça a sua análise dos candidatos, não vote simplesmente por votar, porque recebeu uma cartinha, porque o fulano disse: o prefeito lá de não sei onde está apoiando o candidato X. O prefeito não fica na fila, tá? O prefeito não tem problema para fazer passaporte. Tem os seus privilégios. Porque ele liga para a secretária do cônsul lá, a secretária dele liga para a secretária do consulado e ele é atendido VIP. Ele não fica em fila. Então, você tem que tomar cuidado com quem apoia e quem está sendo apoiado. Desses 351 mil eleitores aptos a votarem, né? Existe um número mínimo de votos? Como funciona isso, Daniel? Não existe um número mínimo de votos. A participação... É o mais votado, é isso? Não, a participação é uma participação baixa, infelizmente, por problemas de correio. As pessoas estão desconectadas, não sabem quem votar. Elas acabam não votando, ou elas votam, porém elas têm que ir até o correio entregar o voto, elas acabam deixando para depois, e quando colocam no correio não dá tempo de esse voto voltar ao consulado. Por isso é uma coisa que a pessoa tem que ficar atenta, que se ela quer que o voto dela conte, o cidadão eleitor tem que colocar no correio logo ou levar diretamente ao consulado, que obviamente para uma pessoa que está em São Carlos é uma coisa mais difícil, né? Mas com relação ao número de votos, as cadeiras são atribuídas para as listas ou partidos, né? Ou seja, quem se apresenta para a eleição se apresenta dentro de uma lista ou um partido. As cadeiras são atribuídas ao partido e depois o mais votado dentro da lista é aquela pessoa que vai ser eleita deputado. Com relação ao número de votos, você pode eventualmente ser eleito com 10 mil votos e outra pessoa com 30 mil votos pode não ser eleita. Isso depende da lista em que cada um se encontra apresentando as eleições. Daniel, a gente falou muito sobre a cidadania, mas quais são as outras propostas? Qual é a sua plataforma
política? A que você se propõe para a comunidade italiana? Olha, eu acho que a primeira plataforma e a mais importante, eu já citei aqui, é estar disponível para as pessoas. Porque o que acontece é, as pessoas são eleitas, no Brasil não é diferente, e depois das eleições, bye bye, né? Porque a pessoa some do mapa. E é o que aconteceu com os nossos representantes atuais. Na eleição, as pessoas procuram os eleitores e depois elas somem, né? Então, tem pessoas que, assim, você vê porque você vai na página do Facebook, das redes sociais, não tinha nada ali. Aí, 6 meses antes da eleição, não só os que já são candidatos ou são representantes, como vários candidatos surgem, de repente, na internet, todos muito simpáticos e etc., porque eles querem, obviamente, o voto, né? Então, eu acho que uma plataforma importante é estar próximo, que é uma coisa que eu já faço há anos. Não é uma coisa de hoje nem de ontem, é uma coisa que eu faço pelo menos há uns 12, 13 anos. Então, é estar próximo das pessoas. Eu acho que o representante dos italianos no exterior, a coisa mais importante é estar próximo para resolver os problemas. Com relação a plataformas e a ideias, existem várias. Porém, a atuação do eleito no exterior é bastante limitada. Para vocês terem uma ideia, a Itália tem quase 1.000 parlamentares, entre 600 e poucos deputados e 300 e poucos senadores. São quase 1.000 parlamentares. Os eleitos no exterior são 18. Então, é uma proporção muito pequena. Demais. Ou seja, a pessoa que te promete, olha, eu vou criar a lei X, vou fazer a lei assim, vou fazer... Isso é utópico, isso não existe. Né? Ou seja, a possibilidade de você criar leis e grandes temas é mínima. É quase zero. Então, o importante é criar parcerias. Por exemplo, os brasileiros têm às vezes dificuldade de encontrar documentação para encontrar os seus antepassados na Itália. Então, tentar entender o que acontece, onde estão os nós, os problemas, e tentar resolver, fazer parcerias, entender como que isso ocorre na Itália. Por exemplo, a Itália tem uma política, infelizmente, muito ruim para os jovens descendentes, ou seja, praticamente esquecidos. Então tem que tentar, tem que batalhar, seja pelo governo, seja pela iniciativa privada, tentar fazer bolsas de estudo para jovens que merecem, que que se destacam, né? Então você imagina um jovem aqui, descendente de italiano de São Carlos, de repente o cara estuda italiano sozinho, ou estuda até numa escola nem tão boa, mas o cara, esse jovem se destaca. Poxa, por que ele não pode ter um incentivo de uma bolsa para estudar na Itália 3 meses? Isso praticamente inexiste. Então, eu acho que é uma área que merece atenção. Se nós vamos conseguir, é uma outra questão. Verdade. Mas merece atenção. Acho que a frase que sintetiza tudo o que você disse, né, Daniel, é a garantia dos direitos, né? Exatamente. Não, a questão da cidadania, da conscientização, esse é um outro grande problema. Nós temos, desses 351 mil eleitores, tem muita gente que está completamente desconectada da sua italianidade. Essa pessoa mereceria uma atenção especial para tentar incentivá-la a estar mais conectada. Essas pessoas estão dispersas e é por isso mesmo que a gente tem uma participação baixa nas eleições, porque muitos, como eu estava dizendo, só ficam sabendo da eleição no momento que aquela carta chega. Chega aquele envelope enorme lá do consulado, com material de votação, a cédula, etc. Poxa, eleição na Itália, a pessoa nem estava sabendo. Então, é difícil a pessoa fazer uma escolha... sem conhecer. Uma escolha crítica, uma escolha consciente dessa forma. Então, tem que haver um trabalho diferente. E por isso é muito importante um programa como o teu, né, que consegue levar, eu tenho certeza que estão me escutando, pessoas que são cidadãos e que estão falando, poxa, então quer dizer que eu vou receber o envelope? A pessoa já se prepara, já vai para a internet, já vai dar uma olhada quem são os candidatos, né? Então eu acho que esse importante também essa conscientização da italianidade. Certo. Daniel, então acho que é importante reforçar o convite, né, aos cidadãos italianos que estão no Brasil, em São Carlos, na região também, né, para participarem da eleição. Por gentileza, Daniel. Eu convido a todos que fiquem atentos com essa questão do envelope. Se vocês nos últimos anos mudaram de endereço, provavelmente a sua carta vai chegar no seu endereço que você tem cadastrado lá no consulado. Então, se você tem condição de buscar esse voto lá no seu endereço antigo, faça isso e não deixe de atualizar
atualizar o seu endereço no consulado. É para a eleição não dá mais tempo. Não dá tá? mais tempo, né? Mas para o futuro adiante é importante fazer isso. Meu nome é Daniel Tadone, tá? Quem quiser mais informações pode me achar no Facebook ou no meu site, que é www.tadone, T de tatu, A, DD de dado, ONE de escola, .it, IT de Itália. De Itália. Tá? Aí tem lá o meu site com mais informações sobre como votar, minhas propostas, minha plataforma. E eu convido também a visitar a procurar outros candidatos para fazer uma escolha consciente. Eu não quero que ninguém faça uma escolha no escuro. Né? Tipo, vote em mim e acabou. Não. Vá conhecer. Eu digo isso porque eu não temo a comparação. Eu acho que a comparação consciente é boa para todo mundo e é boa para mim, porque eu tenho certeza que eu tenho muito a oferecer. Sem dúvida. E a internet está para isso, né? Para consulta, né? Daniel, um abraço, muito obrigado pela sua presença e boa sorte. Eu que agradeço, grazie e um saluto a tutti. Um abraço, bom dia, um ótimo final de semana. Na sequência, Rodrigo Tanaka até meio-dia. Volto na segunda-feira às 7. Você ouviu Jornal da Pop FM. Oferecimento.